Paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ontem estivemos ali em Ribeirão, com os crentes se divertindo um pouco, né? E muitas pessoas não entendem, mas Deus, Ele falou para o seu povo na época do deserto, na época dos profetas, fazer 7 festas ao ano. São 7 festas que Deus, o próprio Senhor Deus, falou para que o povo fizesse. Mas às vezes você pergunta, mas que tipo de festa? Uma festa que venha estar glorificando ao nome dEle. Porque a palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos aqui nesta terra tem que ser para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Amém? Abra as vossas Bíblias em Juízes, capítulo 3. Juízes, o sétimo livro da Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Juízes, capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. Os que forem encontrando, se coloquem de pé. Juízes capítulo 3, apenas o versículo 31, diz assim: depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Repita, aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Vamos ler mais uma vez. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, Deus de glória e majestade, neste momento, Senhor, estamos na Tua palavra. O principal momento, Senhor, ao qual o Senhor quer revelar o seu desejo, a sua vontade aos nossos corações. O Senhor é quem sonda e esquadrinha o coração do homem. O Senhor sabe o íntimo, profundo e o oculto, Senhor, aquilo que está encoberto. Porque aos teus olhos nada está encoberto, Senhor amado. Por isso o Senhor vai sondando e quebrantando, Senhor, os corações aqui esta noite. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, pois ninguém veio aqui ouvir o homem, mas sim a Ti, Senhor amado. Senhor, por isso o Senhor leva toda a mente cativa ao santuário da Tua glória, e de lá emana as palavras de vida eterna, e que a Tua palavra ela produza o resultado da nossa sendo enviada nesta noite. Fala conosco, Senhor, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir da Tua palavra. Sonda a esquadrilha, quebranta a sábia, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar, louvando e glorificando ao nome do Senhor. Irmãos, aqueles que já leram o livro de Juízes, talvez ainda não possam ter nem percebido, mas o livro de Juízes, ele nos ensina algo. Que tudo
tudo que não há uma liderança, há bagunça. Eu vou repetir mais uma vez. Tudo que não há uma liderança, há bagunça. Porque todas as vezes que Deus deixava o povo a Deus dará, como nós podemos dizer no ditado de hoje, o povo se afastava dos caminhos de Deus, o povo deixava de servi-lo em espírito e em verdade, o povo não tinha mais um temor, passava a adorar ídolos, passava a adorar aquilo que não era para ser adorado, passavam a louvar a criatura ao invés do Criador. E Deus, mediante a tudo isso, irmãos, Ele se entristece, como o pastor Sérgio já falou aqui esta noite, pois Deus, Ele tem sentimentos, você sabia? Deus, Ele tem sentimentos, e a palavra do Senhor nos ensina isso. E quando nós fazemos algo que venha desagradar a Deus, assim como nós desagradamos aos nossos pais, e Ele se entristece, assim é Deus. Porque nós viemos da genética de Deus. Nós éramos para ser eternos nesta carne. Mas pela queda de Adão, nós passamos a viver durante um período nesta terra e morrer por conta do pecado de um só homem. Mas a palavra do Senhor diz que por um pecado de um homem veio a morte ao mundo, mas através do Filho de Deus veio a vida eterna ao homem. Mas não nessa casca ao qual nós estamos aqui esta noite, mas quando nós partimos daqui. Pois a própria palavra de Deus diz que nós passaremos da morte para a vida eterna, aonde o nosso corpo será glorificado e nós passaremos a ser novamente eterno, como deveríamos ser desde o início. Pois esse é o plano inicial de Deus. E alguém pode frustrar o plano inicial de Deus? Ninguém pode frustrar o plano inicial de Deus. E nós vamos ver aqui que o plano de Deus, irmãos, ninguém pode barrar. Aqui nós lemos sobre um homem, aonde apenas em 2 versículos da Bíblia vai aparecer o seu nome. O versículo que nós lemos e no cântico de Débora. Quando Débora ela começa a cantar, nós iremos ver um dos propósitos que Deus tinha na vida daquele povo através de um estrangeiro. Pois Sangar era um estrangeiro. E Deus levantou um estrangeiro para libertar o povo de Israel, para libertar o seu povo. Naquele tempo, tinha se levantado já 2 juízes. Sangar foi o 3º juiz que aparece na cronologia do livro de Juízes. Deus já tinha levantado Otiniel e Eude antes que esse fosse levantado. Mas todas as vezes que os juízes morriam, o povo se desviava da presença de Deus. O povo fugia da presença de Deus. E neste livro nós iremos ver, e o povo fez o que era mal aos olhos de Deus várias vezes. Várias vezes o povo se afastava de Deus. E todas as vezes que o povo se afastava de Deus, Deus permitia que o inimigo se levantasse e os oprimisse. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos ensina que enquanto nós estamos com Deus, Deus está conosco.
Enquanto nós estamos voltados para Deus, Deus está nos protegendo das mãos do inimigo. E não é eu, irmãos, que estou falando. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina isso. Todas as vezes que o povo se afastava, se dispersava, toda vez que não existia mais um líder, toda vez que não existia mais um juiz, todas as vezes que não existia mais um libertador, o povo virava uma bagunça entre eles. Começavam a fazer o que não era reto aos olhos de Deus. E todas as vezes que o povo fazia isso, Deus permitia. Não era a vontade dele. Porque existe uma grande diferença entre a permissão e a vontade. Se alguém quer se jogar de prédio, é a vontade de Deus? Não. Mas Deus irá permitir. Pois a vontade de Deus é que nós venhamos a ter vida, como já foi falado aqui esta noite, e vida com abundância. Então a vontade de Deus, irmãos, ela é diferente da sua permissão. Se alguém quer se matar, Deus permite, mas não é a sua vontade. Porque nós sabemos que aqueles que tiram a sua própria vida vão por um caminho de perdição, como assim foi na vida de Judas. O único homem, irmãos, na Bíblia Sagrada, no ministério de Jesus, que Jesus o chamou de amigo cara a cara, foi Judas. E foi o homem que o traiu. E nós estamos sujeitos a isso. Quando nós se afastamos, quando alguém se afasta dos caminhos de Deus, Deus permite que coisas ruins venham acontecer. Não é a sua vontade, mas a pessoa tomou aquela decisão. E muitas coisas que acontecem em nossas vidas, irmãos, muitas das vezes é por conta de decisões que nós tomamos. E às vezes a pessoa fala: olha, o inimigo se levantou na minha vida, mas muitas das vezes Deus já tinha falado: não faça dessa forma, faça desta forma, e a pessoa desobedeceu e diz que o inimigo se levantou na vida dela. Porque a vontade de Deus, irmãos, é que nós estejamos debaixo de suas asas, assim como aparece no Salmos 91. A vontade de Deus é que, como Jesus falou, que os seus pintinhos estejam debaixo das asas da galinha, ou seja, sendo protegidos, debaixo da sombra do Onipotente. Mas quando alguém deixa de seguir esses princípios da palavra de Deus, está tomando uma forma que não seria para que ele viesse a cometer. Cada um de nós temos que entender que, independente de alguém estar em um status maior do que nós, muitas das vezes nós pensamos: não, Deus abençoa fulano, Deus abençoa ciclano por conta daquilo que ele tem. Não. A prosperidade da palavra de Deus é você ter uma família abençoada, uma família com paz dentro do seu lar. Essa é a prosperidade de Deus. E é o querer de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas. Sangar foi levantado, o terceiro juiz, mesmo sendo estrangeiro. Mas nós sabemos que para Deus não existe queridinhos. Deus olha para todos nós de uma maneira igual. Por Ele ser Pai, Ele nos ama de uma maneira igual.
Mas como nós sabemos, nem todos os filhos fazem aquilo que o pai quer. Muitos começam a cometer coisas abomináveis, coisas que venham entristecer o coração de Deus. Mas Deus, Ele quer que cada um de nós venha estar preparado. Mesmo que você tenha um sentimento de inferioridade, um complexo de inferioridade, Deus, Ele pode transformar esse complexo e te levantar como um grande libertador, assim como Ele levantou este homem naquela época. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina ali em 1 Coríntios 1:28 que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, Deus escolheu aquilo que não é. A matemática de Deus é diferente da do homem. Às vezes a pessoa fala, olha, não, eu fui assim um dia. Eu era um perseguidor de crentes. E olha onde Deus me colocou. Quantas vezes, irmãos, pessoas foram bater na porta da minha casa para me chamar para ir para a igreja. E eu falava para minha mãe, ó, fala que eu não estou. Fala que eu saí. Mas quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, é como aconteceu na vida de Jonas. Jonas tentou se esconder de Deus, mas ninguém pode se esconder de Deus, irmãos. Jonas foi parar lá no ventre de um peixe, para reconhecer que Deus era Deus na sua vida. Aleluias. Ainda que nós tenhamos o desejo de muitas das vezes sair da presença de Deus, não irmos mais na igreja, porque essa palavra, irmãos, da mesma forma que ela confronta a tua carne, ela confronta a minha. Porque o Evangelho é um verdadeiro confronto entre a carne e o Espírito. E a palavra de Deus diz que essa é uma guerra que nunca se acabará. Pois a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas aqueles que se inclinam para a carne são carnais e receberão o seu galardão, uma vida de tormento. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que se inclinam para o Espírito de Deus receberão o galardão de uma vida eterna, de uma vida abundante, com abundância, de uma vida ao qual Deus estará com ele eternamente, ao qual o Senhor fala na sua palavra que colocará nele novas vestes, vestes resplandecentes, tirará as vestes do pecado, as vestes manchadas pelo pecado, e colocará vestes novas nesta pessoa. Aleluias! Ali no Cântico de Débora, no capítulo 5, versículo 6 do livro de Juízes, a palavra do Senhor vai dizer que nos dias de Sangar, as estradas estavam desertas, ou seja, cessaram as caravanas em algumas traduções, e os viajantes tornavam o caminho tortuosos. Ou seja, o que estava acontecendo? Tinha morrido Eude, e o povo estava voltando a cometer os mesmos pecados. E quando o povo começou a cometer os mesmos pecados do passado, Deus permitiu que os filisteus fossem lá. Que a Bíblia está repleta destes homens que foram levantados
para oprimir o povo de Deus por conta da sua rebeldia, por conta da sua desobediência. Estava repleto disso. E Deus mais uma vez estava levantando aquele povo, permitindo que aquele povo se levantasse para oprimir o povo de Deus. Mas todas as vezes que o povo estava debaixo de um jugo, debaixo de uma opressão, eles clamavam ao Deus, o Deus que é misericordioso, o Deus ao qual sua palavra diz que a sua misericórdia não tem fim, e ela é a razão de não sermos consumidos. E o Senhor Deus ouviu o clamor deste povo. Ainda que você esteja, irmãos, passando por uma vida de pecado, Deus, Ele ouve a tua oração, Ele ouve o teu clamor, porque era isso que estava acontecendo com o povo naquela época. O povo estava desviado, o povo estava afastado da presença de Deus, mas quando o povo estava debaixo de um jugo, debaixo de uma opressão, nas mãos do inimigo, eles clamavam a Deus, e Deus ouvia a sua oração, e levantava o libertador. E essa palavra diz que através desse libertador, de um só homem, foram mortos 600 homens. 600 inimigos foram mortos. Para a nossa mentalidade, irmãos, para a nossa vista, isso muitas das vezes nos parece algo de filme, de quadrinhos. Mas não. Deus, Ele tem este poder. A palavra de Deus nos ensina o que ali nos Salmos 91. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Mas quem são este povo? Aqueles que permanecem debaixo da sombra do Onipotente, aqueles que permanecem debaixo dos braços, das mãos poderosas de Deus. Esses são os que estão sendo protegidos por Deus. Aleluias! O que acontecia com o povo? Uma verdadeira apostasia. Quando não tinha mais um líder, quando não tinha mais um libertador, quando não tinha mais um juiz ali, o povo começava a se afastar, começava uma apostasia geral entre o povo. E a apostasia, irmãos, é algo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Uma grande apostasia. Um grande número de pessoas que perderam a intimidade, que não tem mais aquele fervor dentro do seu coração como tinha antigamente. Infelizmente, mas a palavra de Deus, ela nos ensina algo. Jesus Cristo, no seu ministério, Ele ensinava para que o povo buscasse a fazer a sua vontade, ou seja, a vontade do Pai que estava no Filho que era Ele. E muitos se desviavam desses caminhos, porque esperavam o Messias, esperavam um homem, um libertador daquela época, que já era profetizado naquele tempo, que esse homem seria um homem que viria montado numa carruagem de ouro, que seria um homem poderoso, rico. E quando veio Jesus, um homem simples, um homem que se assentava com os pecadores, eles não quiseram aceitá-lo. Muitos enxergam dessa forma, infelizmente, nos dias de hoje. Acham que para que uma pessoa ela venha a ser de Deus,
ela tem que ser bem financeiramente, porque é isso que as igrejas hoje têm ensinado. Quem foi o maior profeta de todos os tempos? João Batista. João Batista não expulsou demônios, João Batista não curou ninguém. João Batista morava em tendas no deserto, comia gafanhotos. E mesmo assim Jesus falou que ele foi o maior profeta de todos os tempos. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Era um arrependimento para que o povo viesse a se arrepender, viesse a se voltar para Ele. Essa era a pregação do maior profeta, testemunhado pelo Senhor Deus, Jesus Cristo. E muitos têm uma visão hoje distorcida disso, irmãos. Por isso que Jesus falava, olha, todas as vezes, cuidai, para que ninguém vos engane. Na oração modelo, ali no capítulo 6, versículo 10, ele fala, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus, ela é difícil de fazer, sim, mas nós temos que fazer de tudo para agradarmos a Deus, fazermos a sua vontade, para que nada disso venha acontecer em nossas vidas. Aleluias! Ali no capítulo 7 de Mateus, versículo 18, ele fala sobre os bons frutos, onde ele diz que não poderá a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Bons frutos, aquela árvore que não dá bons frutos, é cortada e lançada fora. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a sua vontade e a do Pai. Ou seja, o que Jesus está falando? A vontade de Deus é essa, que você faça a vontade do Pai. Porque a palavra de Deus diz que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu curei, Senhor, em teu nome eu fiz prodígios, eu fiz milagres. Jesus desmente eles. Jesus não desmente eles. Eles fazem sim curas, fazem milagres sim. Mas qual é a resposta que Jesus dá ali para eles? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nós temos que buscar fazermos a vontade do Pai, que está no Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Temos que buscar fazermos de todas as formas, agradarmos a Deus, ainda que isso custe uma renúncia, porque o Evangelho é isso, é uma renúncia todos os dias, é nós renunciarmos o pecado, é nós renunciarmos aquilo que não é reto aos olhos de Deus. Este é o Evangelho de Cristo, este é o Evangelho que Ele veio pregar aqui nesta terra. Aleluias! Jesus, um pouco antes de falar isso, ainda no capítulo 6 de Mateus, e no versículo 31, ele dizia, olha, não vos inquieteis dizendo, que beberemos, que comemos, com que vestiremos? Vosso Pai Celeste sabe que necessitais dessas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
E quantas pessoas estão, irmãos, hoje em dia, indo de um lado para o outro? Porque é normal nós termos preocupações, sim. Mas Jesus está falando, olha, se vocês buscarem o reino de Deus em primeiro lugar, todas estas coisas, quais são as coisas que Jesus está falando? O alimento, o que beber, as suas vestes, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas em primeiro lugar, buscai o seu reino e a sua justiça. Isso é agradável para Deus. Isso é o que Deus quer de cada um de nós, igreja. Por que Sangar, o terceiro juiz, matou aqueles 600 inimigos? Qual foi o instrumento que ele usou? Uma milhada de bois. Alguém sabe o que é uma milhada de boi? Uma milhada de boi era uma vara de 2,5 metros, que de um lado tinha uma ponta pontiaguda e do outro tinha como se uma foice. Creio que todos conhecem o que é uma foice, né? De um lado tinha uma ponta e do outro uma foice. Essa quilhada de bois, ela era usada com aquela ponta para cutucar os bois, para que eles andassem mais rápido. E a outra parte que era como uma esqueci o nome, fugiu. Como uma foice, era para cortar os matos por onde eles estavam passando. E a palavra de Deus diz que com essa guiada, ele matou 600 inimigos. Um só homem matou 600 filisteus com essa guiada. Mas como tudo, irmãos, que nós lemos na palavra de Deus aponta para Jesus e para a sua vontade, essa guiada ela não seria diferente. Sabe por quê? Abra as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. E versículo 14. Ali nesse capítulo, irmãos, nós vemos a defesa de Paulo diante do rei Agripa, aonde ele estava sendo acusado naquela época. Estava preso. E ali, mediante o rei Agripa, Paulo começa a contar o seu testemunho, o que tinha acontecido com ele na sua conversão. Porque Paulo era um homem que matava os cristãos daquela época. Mas Jesus levantou um matador de crente para pregar o seu evangelho. E ali no versículo 14, Paulo ele diz: E caindo por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcar contra os aguilhões. Contra o quê? E com o que Sangar matou 600 homens? Com uma aguilhada. O que representa essa aguilhada aqui na palavra de Deus, irmãos? Os planos de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Jesus estava falando para Paulo ali? Olha, Paulo, duro para ti é você ir contra
os aguilhões, ou seja, duro é para ti, Paulo, ir contra a vontade de Deus, contra os planos de Deus. Você não conseguirá ir contra os planos de Deus. Pois se Deus tem um plano na vida de uma pessoa, ainda que essa pessoa ela tente se esconder de Deus, ela não conseguirá. E Deus estava falando para Paulo ali naquele exato momento. Olha, meu filho, eu sei que você matou muitos crentes, eu sei que você perseguiu muitos crentes, mas apesar disso tudo eu tenho um plano na tua vida. Duro é contra ti você ir contra esse plano. E esta guilhada que Sangar matou 600 inimigos era um plano de Deus na vida do seu povo. Ou seja, ainda que 600 se levantassem contra o povo de Deus, Deus, por um só homem, e com aquele plano, destruiu todos aqueles inimigos. O que aconteceu na vida de Jó, irmãos? Quantas coisas aconteceram na vida de Jó? Deus permitiu que Satanás tirasse os seus 7 filhos homens, as suas 3 filhas mulheres, e tirasse dele todos os seus bens materiais, porque Jó era o homem mais poderoso daquela época, e Deus arrancou tudo dele. Deixou apenas a sua esposa, e a sua esposa também foi levada, foi usada pelo inimigo, e se afastou de Jó. Jó naquele momento encontrava-se sozinho, apenas com um caco de telha para coçar as suas chagas, as suas feridas. Mas antes que Jó morresse, o plano de Deus iria concretizar-se na sua vida. E nós sabemos o que aconteceu na vida de Jó. Jó teve novamente 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, mas os seus bens materiais se multiplicaram 2 vezes mais do que ele tinha no seu passado. 2 vezes. Muitas das vezes, irmãos, para nós reconhecermos o plano de Deus nas nossas vidas, nós temos que passar pelo deserto, nós temos que passar pelas dificuldades, pelas tribulações, para reconhecermos Deus em nossas vidas. E Jó, lá no final do seu livro, ele diz, no capítulo 42, versículo 2: Bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos pode ser interrompidos. Os planos de Deus não podem ser interrompidos na tua vida. Ainda que você ache que não tem mais jeito, tem jeito sim. Ainda que você ache, ainda que você fale, não, eu não tenho mais jeito, Deus não me quer mais, Deus quer sim. Jesus Cristo é o médico dos médicos. Os hospitais, eles servem para quê? Para os sãos, para aqueles que não estão doentes. Não, é para os doentes. E Jesus Cristo é o médico dos médicos. Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder de transformar, de libertar. Todo o poder está em suas mãos. Mas nós temos que nos voltar para Ele, nós temos que fazer com que Ele venha se agradar de cada um de nós. Este é o plano de Deus na tua vida. Chame o plano de Deus como uma aguilhada de bois. Porque com a aguilhada de bois, naquela época, o plano de Deus se concretizou na vida do seu povo. E hoje não é diferente. Se coloque de pé. Aleluia.
planos de Deus não podem se frustrar. Aleluia, Jesus. Os planos de Deus, eles são reais nas nossas Glória vidas. a Deus. O Espírito Santo hoje é o nosso Consolador. E o Espírito Santo, ele está dentro daqueles que buscam a fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele tem o poder de convencer o homem do seu mau caminho. O Espírito Santo, ele tem o poder de transformar a mente de uma pessoa. Pois a própria palavra de Deus diz que o homem não convence outro homem, e também não é por muita força, mas a palavra dele diz: pelo meu Espírito, Aleluia. pelo meu Espírito, pelo meu Espírito, convencerei o homem no seu mau caminho. Feche seus olhos, clame a este Santo Espírito. Oh, Jesus. Aleluias. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Agita as águas paradas da minha alma. Aleluia, Jesus. Me leva com o teu rio que traz vida. Louvado seja o teu nome. Não tenho como conter as palavras certas a dizer. Não volta de querer mais do que já queres. Eu amo teu Espírito.
Alguém aqui esta noite que quer decorar as ruínas do Senhor, que outrora estava nos seus caminhos, mas hoje está afastado, está longe. Deus dá a oportunidade nesta noite para você que nunca fez este ato. Deus te dá a oportunidade esta noite. O Espírito diz: vem. A igreja diga: venha. Aqueles que querem, venha de graça da água da vida. O Espírito Santo de Deus está tocando aí no teu coração. Mas muitas das vezes nós travamos o nosso coração para não darmos lugar para Ele. Jesus, Ele não é como um ladrão que vem sem avisar, que vem para roubar, matar e destruir. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele vem e bate na porta do nosso coração. E Ele só entra se nós dermos lugar, se nós abrirmos a porta. E esta noite Jesus Cristo está batendo na porta de cada coração aqui esta noite. Tem alguém aqui esta noite que é aceitado como seu único, suficiente, verdadeiro Salvador, ou está retornando para Ele? Deus te dá esta oportunidade aqui esta noite. Não deixe que nada trabe isso de você. O Espírito te chama aqui esta noite. Se não tem, feche seus olhos. Senhor amado, Deus poderoso, Tu falou aqui esta noite, Senhor, nos nossos corações. Tu conhece, Senhor, no íntimo e no profundo, o que cada um de nós necessita, o que cada um de nós, Senhor, precisa, Senhor. Por isso, Senhor amado, que o Senhor Pai venha abençoar, Senhor, cada um aqui que se esteve aqui esta noite. Derramar, Senhor, bênção, ó Pai. Bênção, Senhor, que venham trazer frutos pacíficos de arrependimento. Porque este é o teu reino, Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eis-nos aqui, Senhor amado, como igreja do Senhor na terra, proclamando o teu evangelho, proclamando o Senhor a palavra. Não, Senhor, emocionamos a palavra, Senhor amado. Emocionamos o teu evangelho. Este é o evangelho, Senhor, do Senhor Jesus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia, Jesus. Que esta vida, Senhor, que precisa de uma libertação, venha alcançá-la. Que esta vida que precisa de uma cura, Senhor, física, venha alcançá-la. Que esta pessoa, Senhor, que necessita, Senhor, de uma cura espiritual, Senhor, venha alcançá-la. Deus, no nome de Jesus, no início da tua palavra, Senhor, eu declaro sobre a tua igreja novo tempo, Senhor, novo tempo. Tempo, Senhor, aonde muitos, Senhor, venham chorar na tua presença. Aonde muitos, Senhor, venham se humilhar, ó Pai, porque assim a tua palavra nos ensina que os humilhados serão exaltados e aquele que se exalta será abatido. Deus amado, aqui está a tua igreja, Pai. A igreja remanescente de Cristo, a igreja remanescente do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis-nos aqui, Pai amado, em nome de Jesus. Graças a Deus, a palavra. Aleluia.